gente. Vamos falar agora de Covid, porque o presidente Joe Biden hoje deu uma declaração que mexeu com as estruturas aqui nos Estados Unidos. Só para você entender um pouquinho, o presidente fez questão de falar para a nação toda que comprou a quantidade de suprimentos suficientes para abastecer e para dar vacina para a população toda até o final de maio. E ele acredita que com um processo de distribuição, tem até um momento que ele estava falando, que ele falou sobre isso, né? Com o processo de distribuição, ele vai distribuir a vacina, né? Até o mês de junho, se eu não me engano. Esse aí foi o momento em que ele deu as declarações hoje. Ele fez questão de falar, e eu acho que é um grande, né, uma grande vitória. O presidente Biden anunciou nessa terça-feira que os Estados Unidos vão ter fornecimento de vacina suficiente para cobrir todos os adultos até o final de maio, significativamente antes do cronograma anterior, que foi dado como julho. Isso foi possível por causa da terceira vacina da Johnson & Johnson, que agora está disponível para uso emergencial e é enviada para todo o país. O presidente anunciou uma nova parceria entre as concorrentes Johnson & Johnson e a gigante farmacêutica Merck, que tem lá no Rio de Janeiro, inclusive. A parceria, relatada pela primeira vez no The Washington Post, vai ajudar a Johnson & Johnson a produzir mais da sua vacina de injeção única, uma dose única, que foi autorizada no fim de semana para uso emergencial. O cronograma do final de maio de Biden não significa que todos os adultos americanos estarão vacinados até lá, pois a administração das vacinas levará mais tempo. Foi aquilo que eu acabei de falar. Duas das maiores empresas de saúde de farmacêuticos do mundo, que geralmente são concorrentes, trabalhando juntas pela vacina. O presidente também anunciou que o seu governo está orientando os estados a priorizar a vacinação de professores, creches e funcionários de escolas por meio da parceria do governo com farmácias. Biden disse que deseja que todos os educadores e equipes de apoio recebam pelo menos uma vacina até o final de março. Um funcionário da Casa Branca disse à CBS News que a administração Biden está em estreita coordenação com os estados de todo o país e espera que eles ajam rapidamente para implementar essa ação. A Casa Branca tem autoridade total para direcionar o fornecimento de vacina ao governo federal e está fornecendo aos estados para que seja tudo isso distribuído de acordo com a orientação. E o presidente disse que vai usar a lei de produção de defesa para acelerar a produção de equipamentos, máquinas e também suprimentos. Agora, uma excelente notícia que a gente tem, são 3 vacinas, a gente vai ter toda... Eu já vinha falando que inclusive o estado de Utah está pensando já em terminar tudo já no mês de abril, porque a gente tem pouca gente aqui no estado. Mas essa é uma boa notícia para o país inteiro. A gente vai ver como é que isso vai acontecer. Já bateram o recorde dos 50 milhões de vacinas, né, e deve terminar com mais 25 milhões agora no final de março, o que é simplesmente incrível. Por isso a gente tem só mais 2 meses, de repente a gente consegue sair dessa. Mas depende muito do apoio dos estados. E o governador Greg Abbott, lá do Texas, que você sabe que passou por toda aquela situação, ele culpou, né, os democratas pela situação do frio e por conta da falta de energia no estado, que é um absurdo. O governador, que é republicano, fez questão de hoje, durante uma coletiva de imprensa que você está vendo agora aí, e avisar todo mundo que o estado vai ser totalmente aberto. Os texanos não serão mais obrigados a usar máscara facial em público e todos os negócios podem abrir em plena capacidade a partir da próxima semana. O republicano fez uma mudança radical hoje, que é o dia da independência do Texas, mesmo com as autoridades de saúde pública dizendo que as restrições ainda são críticas para controlar a pandemia, que matou mais de 42.500 texanos. O governador citou as taxas crescentes de vacinação em sua decisão, embora menos de 2 milhões de texanos estejam totalmente inoculados contra a Covid-19 em um estado de 29 milhões de pessoas. O anúncio coloca o Texas em desacordo com especialistas federais que disseram que mesmo com o aumento das vacinações, as pessoas ainda precisam usar máscaras e evitar multidões e manter o distanciamento social. Greg Abbott também apontou para o declínio das hospitalizações, mas especialistas alertam que esses ganhos estão diminuindo e podem ser revertidos. Os texanos serão responsáveis por gerenciar sua própria segurança individual, usando práticas aprendidas durante a pandemia. A partir da próxima quarta-feira, todas as empresas poderão abrir a 100% da capacidade pela primeira vez em quase um ano. Embora o Greg Abbott tenha notado que as empresas ainda possam escolher limitar os clientes ou exigir máscaras, a mudança abre a porta para encontros sociais potencialmente massivos, incluindo estádios,
salas de concertos, shows musicais, outros grandes locais. E ele fez questão nessa coletiva que você está vendo aí, dizendo o seguinte, ó, muitos texanos foram excluídos das oportunidades de emprego. Muitos proprietários de empresas, de pequenas empresas, têm dificuldades para pagar as suas contas. Isso deve acabar. Agora é hora de abrir o Texas 100%, disse ele, para aplausos de uma plateia que incluía membros da Câmara de Comércio local. Olha, reverter as restrições, especialmente antes das férias da primavera, é extremamente arriscado, porque é quando as pessoas normalmente viajam, se reúnem em grupos e vão a bares. A gente não quer de maneira nenhuma um pico nessas férias de primavera. No momento, a gente está num ponto crítico em que as coisas podem definitivamente mudar, pode subir ou descer. Abandonar o distanciamento social e o mascaramento, o uso de máscaras, também aumenta a probabilidade de surgirem novas variantes mais perigosas do vírus. O ritmo de vacinação no Texas deve aumentar com a recente aprovação de uma terceira injeção, a injeção da Johnson & Johnson que a gente falou agora há pouco. Agora, olha só. Eu tenho que falar para você que está em casa que é o seguinte. Para mim, é com pesar que eu dou essa notícia para você dessa irresponsabilidade que esse governador está fazendo nesse momento. O Texas sempre foi the Lone Star, né? O estado da estrela solitária, foi um estado sempre sozinho, né? E que se diz extremamente autodependente. Ele não tem dependência de ninguém. E você decretar isso nessa situação, o que eu espero é que os outros estados, eu sei que isso não vai acontecer, porque parece que já está acontecendo o mesmo movimento no Mississippi, que façam um lockdown e não permitam que pessoas do Texas entrem em outros estados. Desculpa, é a minha opinião, deixando bem claro para você, não é a opinião da emissora, não é a opinião de ninguém, é a minha opinião, porque isso que ele está fazendo é suicida.